toda vez que tinha que apresentar um novo trabalho, aquele fantasminha me visitava, eu pensava no meu desempenho ali como falante, e aí já me via a insegurança. Olha, Tati, antes do método, eu tinha três pilares importantes a melhorar, que eram a articulação, a respiração e a minha ressonância. E então, o que acontecia? Minha fala era muito confusa, né? Na articulação, eu tinha mania de comer as palavras no final da frase, não pronunciar as vogais, as sílabas completamente. Na questão da ressonância, a minha voz não estava concentrada, né? Ou ela saía muito anasalada, ou concentrada na garganta, não era algo muito sóbrio. E a respiração, né, que é algo que eu venho melhorando cada dia mais, eu tinha ou colocava muito ar na minha frase, ou então chegava a faltar. Então eu tinha esse problema de coordenação respiratória, né? Então, assim, resumindo, esses três pilares da minha comunicação me atrapalhavam muito, né, expressar as minhas ideias antes do método DAF. O que você sentia antes de fazer o método DAF, né, em relação à sua forma de falar, em relação à sua comunicação? Ah, eu senti que passava uma imagem que eu não queria passar, né? Que muitas vezes eu tinha uma ideia, queria transmitir, mas a forma como isso chegava às pessoas era a forma como eu não queria, né? Que não transparecia as minhas ideias, não era um reflexo daquilo que eu pensava. Então eu percebia que eu falava, não era ouvida porque não era entendida. Muitas vezes a minha mensagem era cortada ao longo do tempo porque eu não conseguia, por meio da minha voz, por meio de poder falar aquilo mais claramente, né, de forma mais objetiva, que é inclusive uma questão que o método DAF também trata muito, né, não só uma boa voz, mas também a ideia que você vai transmitir, né, através do seu repertório, de como você escuta as pessoas também. Então, assim, eu percebia que tudo isso atrapalhava muito aquilo que eu realmente queria mostrar, né, do que eu pensava, que eu realmente queria falar. Eu acho que situações de nervosismo, né, quando eu tinha que me expor na faculdade, por exemplo. Já passei por várias situações na hora de apresentar, né, um trabalho, uma ideia. Então, assim, tenho vários relatos sobre isso, né? Eu acho que esse é o cenário principal, assim, que eu enfrentei muita dificuldade com a questão da fala, né? Ficava insegura na hora de expor as minhas ideias. Então, na faculdade já tive muita dificuldade, porque aquele medo, né, aquela insegurança de falar em público, e aí, por exemplo, a questão da coordenação respiratória ficava visível, né, porque aí como eu deixava entrar muito ar, ou então faltava no final da ideia, aí eu já sentia falta ar, então falta às vezes até estabilidade, enfim, acho que muitos compartilham desse momento assim de segurança. Então, toda vez que tinha que apresentar um novo trabalho, aquele fantasminha me visitava, eu pensava no meu desempenho ali como falante, e aí já me via a insegurança. E aí, como eu falei, né, esses três pilares, os pontos da minha comunicação que precisavam melhorar, vinham me atormentar. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Porque sem a respiração coordenada, eu começava, não conseguia projetar a minha voz de uma maneira estável, e aí ficava querendo que aquilo acabasse logo, então não pronunciava direito as palavras, a articulação ficava para trás. Então, assim, se eu fosse citar situações específicas, né, seriam com certeza essa que na faculdade, né, que eu tinha que expor uma ideia na frente ali da turma, onde eu era o foco principal. Então, a segurança tomava conta, insegurança, né, tomava conta de tudo. Fez o método, levou ele passo a passo, né? E agora? Como é que você está agora, depois de fazer o método e depois de ter participado do programa? Olha, Tati, as melhoras foram significativas. Na articulação, eu posso dizer que hoje eu consigo fazer assim, o desenho, digamos assim, da vogal, entendendo como ela deve ser gesticulada, né?
pela minha boca, mas de uma forma natural, não como algo caricato, né? Como se eu tivesse que abrir muito a boca. Eu entendi bem o recado, assim, o método DAF foi muito eficiente nesse sentido, né? Então, a articulação hoje já sai de uma forma mais natural, contemplando ali toda a fala, né? Todo o desenho ali da vogal. A minha ressonância, eu percebo que está muito mais concentrada, estável, né? Concentrada ali, distribuída pelo meu rosto, não é algo irregular do início ao fim da frase. Eu já percebo um pouco mais de estabilidade quando eu projeto minha voz. E a respiração, que era o meu ponto principal, que eu venho melhorando a cada dia mais, hoje eu percebo que eu sinto o ar entrando com mais naturalidade, né? Já é algo que já está se tornando um pouco mais estável para mim também, né? Então, com certeza, esses três pilares que eu precisava melhorar, hoje eu já percebo eles, né? Eu tomando mais consciência de como eu equilibro esses três na minha fala. E o sentimento, né? Você falou que antes ia para o público, apresentava um trabalho e ficava insegura e tudo mais. Agora, fez o método, o que, que você sente? Qual o sentimento que você tem se vendo falar, se comunicando depois de fazer o método DAF? Eu percebo mais segurança na fala, né? Principalmente se for uma fala longa, que as exposições na sala de aula justamente exigiam isso, né? Uma fala mais longa, você por muito tempo ali exposta, tendo que falar e falar e falar. Então eu percebo um pouco mais de segurança, porque, por exemplo, controlando minha respiração, eu consigo ter oxigênio suficiente para me manter até mais calma, né? Do início ao fim de uma exposição da ideia, porque isso também deixa a gente muito nervosa, né? Não ter ar suficiente para poder o cérebro oxigenar, para poder ficar mais calma. E principalmente a questão, né, Tati, de conseguir expor uma ideia e ser entendida, fazer valer aquilo que eu estou dizendo e sentir também que eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu sei daquilo que eu estou falando, né? Eu tenho propriedade através da minha fala, porque é uma fala bem colocada, isso eu consegui perceber muito depois dos treinos, que uma fala bem colocada te traz propriedade, né? Autoridade naquilo que você fala, falar com firmeza. Então, eu acho que é um exercício de autoestima também, segurança, enfim, amor próprio também que você passa a ter, sabendo que você está conseguindo pôr para fora aquilo que você, quem realmente você é, suas ideias, né, de maneira assim, eficiente. Olha, Tati, é uma coisa assim que a gente conversou e eu elogiei muito, porque o método DAF não se trata apenas de técnicas, exercícios práticos para você treinar para ficar uma voz bonita e agradável. Também dá conta da questão do que vem por trás até você falar, né? O que está por trás? Então, o seu repertório, sua autenticidade, a sua audição, o quanto você observa as pessoas. Então, você ter mesclado isso ao longo do curso, né? Sabendo que é uma via de mão dupla, você precisa ouvir para poder falar, ter o que falar. Então, assim, a ilustração do iceberg é algo que eu guardo bastante, né? O que está por fora, né? Quando você se expressa, mas tudo que está ali abaixo, né? O que está na superfície, o que está ali abaixo, né? Que é todo um trabalho, muito estudo, né? Sobre o assunto que você vai falar. Então, assim, então, foi isso que me surpreendeu no curso, né? Toda essa gama, todo esse conhecimento rico, né, que você trabalhou em conjunto, para a gente ter uma noção ampla do que realmente envolve dominar a fala, né? É todo esse repertório que a gente tem que ter, além de uma voz bonita, de uma aparência agradável, enfim. Foi isso que me surpreendeu muito no curso. Com quanto tempo você sentiu o resultado? Quanto tempo demorou para você já perceber resultado na sua fala e na sua comunicação, de maneira geral? Olha, Tati, eu diria que na primeira semana, fazendo os exercícios todos os dias, porque é nítido quando você prepara a sua fala, quando você aquece, quando você mexe a boca, solta os lábios, a articulação. Então, assim,
por mais que ainda fosse um processo totalmente automático, eu tivesse que pensar naquilo, não se tornou inconsciente, mas já na primeira semana que eu falo assim, você já está acostumando a sua voz a se aquecer, a sua articulação a sair mais clara, a sua boca a movimentar melhor. Já na primeira semana eu percebi assim que minha fala já estava diferente daquilo de antes, né? Ainda não estava naquele aonde eu queria chegar para ser algo natural, mas assim, você fala com muito mais desenvoltura, né? Com muito mais segurança, porque você prepara a sua voz, você primeiro passa a ter consciência de que você precisa aquecê-la, treiná-la, que é um conhecimento que a gente não é ensinado a ter assim no dia a dia. Então, quando a gente começa a praticar e entende que a nossa voz também precisa ali de um exercício, assim como o músculo que a gente malha na academia e tudo mais, quando a gente sente também que o músculo das pregas vocais, né, precisa dar ali uma agitada, a gente já se vê falando melhor já do que estava antes. Para fazer o curso, houve algo, algum impeditivo que poderia fazer você desistir de fazer o curso? Não, Tati, na verdade, antes de eu decidir fazer o curso, eu tinha, na verdade, uma crença limitante de que eu achava que isso não era tão necessário. Olha, mesmo sendo da área da comunicação, eu não via isso como algo realmente necessário. Até que o professor alertou que até profissionais de carreira longa fazem acompanhamento décadas e décadas até hoje. E aí eu fui e tive esse estalo, né, e pensei, que dirá eu que estou começando agora, então assim, eu preciso investir, entender isso. Então assim, depois que eu superei essa fase de achar que não era necessário fazer esse treinamento mais aprofundado, prestar atenção, como é que minha voz estava sendo projetada, depois que eu superei isso, aí eu tomei a decisão de investir, né, que isso é um investimento, e aí eu fui conhecendo ainda mais, né, entendendo através do curso essa importância. Mas a única objeção antes foi esse desconhecimento do quão era necessário, né? Você vê, né? Isso eu não tinha te perguntado antes. Interessante essa sua resposta, viu, Ju? Porque eu É, acho que acontece muito. As pessoas, às vezes, até vão, mas não têm a noção do quanto aquilo de verdade vai transformar, né? é porque a Então, gente acha que só porque a gente já sabe falar, quer dizer que a gente fala com, né, ali com técnica, uma fala boa, agradável, mas não é porque a gente sabe falar que a gente sabe falar direito, assim, de uma forma para se comunicar melhor, né? Então, aí isso foi a grande virada de chave. o meu Uhum, objetivo é mostrar para as pessoas que realmente você fazendo esse tipo de treinamento, você abre muito mais portas em nível profissional, né? É isso, porque as pessoas me procuram por isso, sendo que a sim. maioria não tem condição de pagar o individual. E é possível melhorar no grupo, vocês são prova disso. Uhum, É. Então, eu coloquei sim. aqui duas opções, mas aí você pode falar do seu jeito. E aí eu vou te pedir para você primeiro falar, elabora aí você vai falar a frase. Mas eu posso reproduzir a frase ou você quer que eu modifique? Você pode reproduzir se tiver à vontade para você. Tá tranquilo, porque realmente expressa muito o que eu sinto, que eu Então, falaria. porque tem que ser uma coisa que você sente, verdadeira. Então, É aí, porque com certeza a aplicação vai ser em grande parte na minha carreira, pelo fato de ser na comunicação, mas é claro que também tem uma, um grande efeito também no pessoal. É sobre a autoestima, né, Tati? e eu acho importantíssimo. Porque se você não Isso. melhora isso, a outra parte não acontece. Agora a gente está falando dos perfis. Então, tem o perfil coelho e o perfil tartaruga, né? Então, o perfil Uhum, coelho é aquela que devagar e sempre consegue. Pô, uhum, ele é o que vai rápido, né? E vai na agilidade e consegue. E o tartaruga ele vai mais devagar, mas ele também consegue. uhum. Então, pensando nisso, né? Em qual deles você acha que você se encaixa? No método DAF eu fui tartaruga.
fiz no meu tempo, mas consegui dominar a minha fala e a minha carreira alavancou muito. Muita gratidão. Obrigada, Obrigada a viu? você. Melhoras, tá? Vou melhorar, se Deus quiser. Um beijo. Abração, Tati. Beijo. Tchau, tchau, meu Tchau, amor. tchau.